Você pode imaginar o professor entrando em sala de aula, já solicitando aos alunos que abram o livro ou a apostila na página tal, no tema Y, e já se volta para o quadro, dando as costas para os alunos, e já começa ali a rabiscar conteúdos, a falar e a pedir que eles simplesmente acompanhem as lições, o ensino ali com o livro, e depois peça para que eles resolvam os exercícios que já estão colocados ali no livro ou na apostila? Claro que você pode imaginar, porque essa é uma cena comum nas nossas escolas, de todos os níveis. Eu tive um professor, na época da universidade, em que ele acompanhava os capítulos de um determinado livro dentro da sua disciplina. E ele mandava que nós lêssemos para que depois ele fizesse comentários. E os comentários dele eram longos, extensos, e adorava contar histórias, normalmente felizes, da sua participação em relação àqueles temas. E até que, depois de muitas histórias, ele anunciou que na semana seguinte haveria uma prova e que nós precisaríamos ler então do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro, quando ele não tinha abordado nada mais do que os 2 primeiros capítulos, porque ele iria sortear os capítulos para a turma, ou seja, ele iria nos colocar nas fileiras e cada fileira responderia questões sobre um dos 10 capítulos. Professor maravilhoso, não é mesmo? Não. Porque é um professor que, antes de mais nada, não sabe trabalhar a autonomia do aluno. Não sabe levar o aluno a ter responsabilidade. É um professor que sequer sabe ensinar, e muito menos o orientar e estimular. É um professor que não faz a diferença, porque ele não consegue fazer diferente. É um professor que nem sequer sabe dar aula, se bem que a aula deveria ser substituída por grupos de trabalho e pesquisa, com os alunos colocando a mão na massa. Verdadeiro professor é o que promove no aluno a autonomia, não a dependência. Que será que o professor vai dar hoje? Que exercícios ele vai nos entregar para fazer? Ou seja, os alunos estão sempre na dependência, não conseguem ter autonomia. E o verdadeiro professor precisa dar autonomia, mas levando os alunos a compreenderem que o exercício da autonomia deve ser feito com responsabilidade, porque deverão assumir as consequências do uso dessa autonomia. Para isso, o professor tem que parar de querer ensinar e precisa começar a orientar e estimular os alunos para quererem conhecer, para quererem adquirir esse conhecimento. Portanto, nós temos um convite a você, professor. Faça diferente para fazer a diferença na escola, na educação e na vida. Deixe de dar aula, que ninguém sabe explicar por que, na verdade, ela existe, e nem por que tem a duração de 50 minutos. Trabalhe com seus alunos, permitindo que eles formem grupos de estudo e pesquisa. Realize rodas de conversa, debates. Saiba utilizar a internet dentro da sala de aula. Permita que os seus alunos, enquanto seres humanos, possam dialogar, debater, perguntar, procurar as respostas para compreender e apreender os mais diversos temas. Não permita mais que os seus alunos sejam completamente dependentes de você. Para não acontecer aquela famosa cena
Ah, o professor faltou. E agora? O que nós vamos fazer? E normalmente, se houver essa possibilidade, boa parte dos alunos vai simplesmente dispersar. Vai realizar coisas que nada tenham a ver com os estudos, enquanto aguardam o sinal tocar para chegar o outro professor com a aula da outra disciplina. O que esses alunos serão na vida dependentes desse jeito? É por isso que a nossa proposta pedagógica é de autonomia com responsabilidade. Faça diferente para fazer a diferença para termos um mundo melhor.